O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o; se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos sempre que aprender da palavra de Deus. E como é bom podermos iniciar o nosso dia, ainda praticamente iniciando o novo mês, podermos fundamentar a nossa caminhada na palavra de Deus. Muitas vezes nós fundamentamos a nossa conduta em opiniões, em comportamentos que não são conforme a palavra de Deus. Até mesmo nós que frequentamos nossa igreja, até mesmo nós que já temos anos de caminhada, até mesmo nós religiosos, sacerdotes, vamos nos deixando conduzir pelo pensamento que está girando ao redor da gente. O apóstolo São Paulo nos lembra: vós não deveis vos acostumar com a mentalidade desse mundo. Nós temos sempre que lembrarmos-nos, pois, desta advertência do apóstolo. Não devemos nos conformar à mentalidade do mundo, mas devemos buscar sempre a nossa renovação na palavra. Também quando ela puxa a nossa orelha, ou nós não somos capazes de viver como a palavra nos dita, mas é palavra de Deus. Quando, antes de sua conversão, Agostinho brincava com a mãe dele, Santa Mônica, que era uma mulher cristã de verdade, e ela estava lendo a palavra, lendo o Evangelho. Agostinho perguntava: o que você está fazendo, mamãe? Estou lendo o Santo Evangelho. E Agostinho dizia: história para boi dormir, conto da carochinha. Santa Mônica então dizia: Agostinho, meu filho, pelo amor de Deus, é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, não diga isso. É isso aí, meus irmãos e irmãs. Algumas vezes nós nos comportamos como Agostinho, dizemos que a palavra do Evangelho já é superada, é passada, não é mais para os nossos dias. Conto da carochinha. E a relembrança de Santa Mônica: não, é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra que nós ouvimos hoje também, esse trecho do Santo Evangelho, que pode ser bem dividida em 2 partes. Talvez até Jesus tenha dito estas coisas em momentos diferentes, que o evangelista juntou aqui nesse único texto. O primeiro é sobre a inevitabilidade dos escândalos, ou seja, que há alguma coisa que urta contra a nossa fé, o nosso modo de pensar, nosso modo de viver.
Diz Jesus, é bom. E noutra passagem diz, porque é bom. É bom porque assim se prova se a sua fé é verdadeira ou se ela é uma pseudo-fé ou uma crendice. Porque é aí que você então vai tirar a prova dos 9. Afinal, eu creio do modo como então é para crer, ou eu estou indo na opinião de outras pessoas? Esse comportamento, esta atitude, este modo de pensar e de viver é conforme o modo de pensar de Deus, a vontade de Deus? E aí eu posso tirar a minha conclusão, não é isso que eu quero para mim, não é isso que é a verdade de Deus, não é isso que a igreja ensina. E vamos então, através da comparação, dizer, mas eu quero aquilo que de fato é verdadeiro. O escândalo também tem esta função, e não nos enrolar e nos conduzir no caminho do erro. E depois Jesus prossegue dizendo, mas olha, aqueles que produzem escândalos, eles não fazem uma boa coisa. Era melhor para eles até se matarem, de Jesus, colocar uma pedra de mor no pescoço e se jogar no mar, do que escandalizar alguém. Porque a finalidade do cristão é, como Jesus mesmo diz, ser sal, ser fermento, ser luz, ou seja, é produzir algum benefício transformador, como o fermento transforma a massa, assim como o sal dá sabor, conserva o alimento, assim como a luz nos faz perceber a totalidade das realidades dos objetos, assim o cristão deveria ser, e não escandalizar as pessoas no sentido de dificultar-lhes caminhar com Deus. Portanto, Jesus aconselha a que nós evitemos dar escândalos no sentido de atrapalhar a caminhada do irmão. Segundo momento, Jesus então fala sobre a importância do perdão. E olhem, nós precisamos nos munir da fé para aceitarmos esta palavra de Deus, esta inspiração do Espírito Santo. Se o teu irmão 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes voltar, nós, humanamente falando, já estaríamos transbordando de impaciência, de indignidade, e já diríamos, não, chega, basta, olha, até aqui. E a palavra de Deus nos diz que, no entanto, é para nós o perdoarmos se 7 vezes ele pecar contra nós e vier pedir perdão. Queridos irmãos e irmãs, a virtude de Deus, a força de Deus, tudo aquilo que é divino, é infuso, é infundido, é colocado dentro de nós. O Espírito Santo é colocado dentro de nós. O apóstolo São Paulo diz assim: o amor de Deus foi infuso, infundido, colocado dentro de nós, através exatamente do Espírito que Deus nos deu. Portanto, para nós podermos realizar obras divinas, só o Espírito Santo em nós. A matéria, a carne, ela não possui capacidades de realizar obras sobrenaturais, obras divinas. A carne, ela é assim, bateu, levou, fez, pagou, mesma moeda. Próprio da carne é o revide, é a vingança. E isso não é de Deus. Deus não se comporta assim conosco. Portanto, a capacidade de amar, assim como a capacidade de perdoar, só o Espírito Santo em nós pode nos tornar desse modo, nos fazer pessoas
como o tema do Ano Santo nos diz, misericordiosos como o Pai. Ah, meu Deus, como nós ainda temos que pedir muito ao Espírito, que colocar em ação, que buscar viver conforme este tema que o Papa colocou para o Ano Santo extraordinário da misericórdia. Misericordiosos como o Pai. Porque nós somos rapidamente dominados pela nossa carne, pelo impulso, pela humanidade. E por isso mesmo, rápidos em revidar, quando Jesus nos diz estarmos prontos para perdão. O perdão vem do acoplamento das 3 forças divinas, ou 3 virtudes teologais, como nós assim as chamamos. Virtude aqui está para força, poder, capacidade. Teologal está para o que é de Deus, o que é próprio de Deus. Virtudes teologais são, portanto, forças divinas. Só Deus é a plenitude da fé, da esperança, do amor. E é Ele quem nos dá estas capacidades. Infunde, pois, em nossas almas, em nossos corações. Toda vez que nos reunimos para o início das nossas celebrações, das reuniões, dos grupos, nós invocamos: vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis. Enchei do quê? Da força divina, da capacidade do próprio Deus, daquele tanto de divindade que tem em nós e que nós percebemos quase que vai se esvaindo, não é isso? E invocamos na oração: enchei os corações dos vossos fiéis, do amor, da fé, da esperança, das virtudes, das forças que são próprias de Deus. De modo que, então, o perdão, como aqui Jesus nos ensina, que pela nossa paciência humana já chegaria ao limite, Jesus diz, é para perdoar. Só investidos, pois, da força divina, da virtude divina, nós podemos perdoar. Isso não quer dizer, meus irmãos e irmãs, que também nós não nos choquemos, não nos contrariamos, não nos decepcionamos. Sabe como é? Mas, caso passado, nós devemos voltar, nós devemos perdoar. Aqui o dia está como o dia de hoje, 24 horas. Acho que Jesus nos fala assim, ao longo da vida, ao longo de tempos, nós devemos sim chegar ao perdão. E se não é um perdão que vem da nossa humanidade, é um sentimento que vem do coração de Deus, da sua misericórdia. Olhar misericordioso. Olhar misericordioso vem daquele olhar que se condói. Já a palavra é interessante, misericórdia, formada por 2 palavras, miséria e coração. Misericórdia, então, quer dizer o coração que se condói, que se compadece da miséria alheia, da miséria de alguém. O coração que fica sensível à situação desfavorável de alguém. Esta é a formação da palavra misericórdia e o significado, pois, da própria definição misericórdia. Condoer-se da fraqueza, do pecado de alguém. Depois da raiva, depois da indignação, nós devemos olhar com misericórdia as pessoas que porventura se comportam deste ou de outro modo. É claro que nós, para isso, precisamos nos colocar na fila da oração, na fila daqueles que imploram com confiança, pois a misericórdia do próprio Deus, do próprio Senhor. Pensemos então, meus irmãos e irmãs, para nós podermos também nós, como Pai, já que somos filhos dele, nos tornar misericordiosos como ele. E quase que dizendo que para poder perseverar na graça do testemunho sem dar escândalos,
E na graça do perdão, Jesus coloca o argumento da fé. Então, os apóstolos perguntam: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus responde: olha, vocês não têm fé, nós não temos fé. Nós devemos reconhecer isso, queridos irmãos e irmãs, nós não temos a fé. Algumas vezes ouvimos irmãos e irmãs nossos dizerem: eu tenho uma grande fé, olha, eu creio muito, graças a Deus que eu tenho uma fé grande. Não é verdade. Ao menos se nós dermos crédito à palavra de Cristo. Porque o Cristo diz que se nós tivéssemos assim, um tantinho, um pouquinho, pequenino, como um grão de mostarda, diz ele, né? Nós diríamos a esta mangueira: arranca-te daqui e planta-te lá na Baía do Guajará, e ela vos obedeceria. Como é que então coisas mais simples nós não conseguimos? Então, tenho razão, ou seja, nós não temos fé. E nós temos que ser humildes para reconhecer isso. Fazer o que então, meus irmãos e irmãs? Pedir, é isso? Dobrar os joelhos, ajoelhar-se nas pedrinhas, pedir: Senhor, dá-me a fé. Senhor, eu já creio assim num grãozinho de mostarda, aumenta. Senhor, dá-me mais. Dá-me para hoje aquele tanto de fé que eu preciso. Olha, eu tenho que resolver aquela situação. Olha, eu tenho que tomar aquela decisão. Olha, eu tenho que me encontrar, com aquela pessoa. Olha, hoje eu tenho que fazer esta prova. Então, Senhor, me dá o tanto de fé que eu preciso hoje. Amanhã eu vou pedir de novo, ajoelhado no milho, vou pedir de novo um outro tanto de fé. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus é ela, como eu dizia no início, o fundamento da nossa caminhada. Não vamos nas conversas dos outros, que pode ser conversa fiada. Que a palavra de Deus seja sempre o sustento da nossa vida, também, como eu já disse, quando ela nos puxar a orelha, ou quando nós reconhecermos que de fato nós não a vivemos, não a praticamos. Senhor, eu já acredito, mas aumenta a minha fé. Vamos fazer um instante de silêncio, meus irmãos e irmãs, deixa alguma coisa cair no terreno bom do seu coração.